Boa noite, Osana. Fala, Osana. Que houve? Fala, me explica melhor. É que eu tô começando agora. Fala pra mim. Oh, Jesus ressuscitado. Oh, Jesus ressuscitado. Grande é o teu poder. Se comigo, ó meu amado, dá-me graça e saber pra fazer tua vontade. Quero. E outro vídeo, como? Eu estava em outro vídeo? Tava não. Agora que eu abri meu vídeo aqui. Existem muitas formas de ir para o trabalho, mas o InDriver. Me explica esse negócio melhor, Ana Carmo. Eu estava em outro vídeo. Oh, Jesus ressuscitado.
ao culto no lar. Vamos falar hoje em Isaías 66, 11. Vida com abundância. Aleluia. Vida com abundância. Glória a Deus. Vida com abundância. O texto de sagrado fala de um período de grande abundância, fartura para o povo de Deus. A palavra abundância é um adjetivo que significa fartura, grande quantidade e bastante. Boa noite, Carlos Eric, meu genro, seja bem-vindo. Irmã Jane de Jesus, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala de vida abundante que Jesus nos promete. É realmente uma vida de fartura. João 10, Jesus, quando ele fala que é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Boa noite, Ani Braga. Então João 10 diz que o ladrão não vem senão roubar e matar e a destruir. O ladrão, eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Fartura de alegria, fartura de gozo, de amor, fartura de paz, fartura de saúde, fartura de prosperidade, fartura de felicidade, abundância de alegria, abundância de gozo, abundância de amor. Aleluia. Abundância de universo, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de graça, abundância de prosperidade, abundância de felicidade. Deus criou o universo potencialmente abundante. A vida que Deus ofereceu aos homens desde o princípio é vida de abundância. A Bíblia é um livro de fartura e abundância. A palavra de Deus não economiza objetivos para descrever a vida abundante que o Senhor oferece ao seu povo, a ponto da terra que ele prometeu ao seu povo ser chamada de terra que emana leite e mel. Êxodo 3:8. Abundância é também sinônimo de abastança, plenitude e riqueza. Então Isaías 66 e o versículo 11
ele fala sobre a rejeição final dos rebeldes. Então ele diz assim, diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, que casa me edificareis vós, e que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas. Todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para que olhareis para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Aleluia! Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos. Aleluia. Escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrece e que para longe vos lança. Por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado, para que sejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Então, quando o Senhor lhe fala da sua palavra de abundância, porque Ele tem o poder de dar tudo para nós, o Senhor Jesus, Ele prometeu para nós. O Jardim do Éden é uma grande prova da abundância do Senhor para os seus filhos, Jardim do Éden. Ali tinha riquezas naturais, não faltava água, pois saía um rio que se dividia em 4 braços, que regava todo o jardim. Ali havia riquezas minerais, pois o ouro daquela terra era bom. E também se encontrava lá pedras preciosas. Ali havia riquezas vegetais, os cereais, a fauna, a flora eram muito ricas. O desejo de Deus sempre foi a felicidade do homem e da mulher. Sempre foi que eles tivessem uma vida abundante. O nosso Deus é um Deus de abundância, porque todos os milagres de multiplicações que Ele operou na Bíblia foram sempre com sobra e fartura. Quando enviou carne para o povo no deserto, foi com abundância. Quando multiplicou o azeite da viúva, aleluia, foi com abundância.
quando multiplicou os pães e o peixe por 2 vezes, foi com abundância. Tanto é que a Bíblia fala que a multiplicação dos pães e dos peixes, quando o Senhor fez, que os cestos ficaram cheios, aquele povo comeram, se alimentaram, mataram sua fome e ainda sobrou. A Bíblia diz que sobrou. Então, o que ele está nos chamando a atenção nesse texto, nessa noite, é que o Senhor, ele nos dá vida e vida com abundância. Se nós voltássemos mais para o Senhor, nós veria tudo isso na nossa vida. Mas às vezes nos ocupamos a nossa mente, a nossa vida, o nosso dia a dia com outras coisas. E não nos preocupamos em buscar ao Senhor com abundância. Quando ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor, ele tem aquele cuidado de acrescentar as coisas para nós. Então, aqui o Senhor, ele multiplicou o azeite da viúva com abundância. Porque quando aquela viúva, ela se dirigiu para Eliseu, que ela falou que os credores vieram buscar os seus filhos por causa da dívida do seu marido, que o seu marido tinha morrido. E ela lembrou, soube que Eliseu estava naquele lugar, naquela cidade. E ela foi atrás de Eliseu. E o esposo daquela viúva, ele era um dos profetas de Eliseu. Ele trabalhava com Eliseu. E ela disse para Eliseu, o teu servo morreu, mas deixou muitas dívidas. E os credores estão lá na minha porta, querendo pegar os meus filhos para levar, para pagar a dívida. Eles queriam levar os filhos daquela viúva para escravizar, trabalhar como escravo. E Eliseu, quando viu aquela mulher chorando, a Bíblia diz que ele se comoveu de íntima compaixão daquela mulher. E Deus, e o coração de Deus foi movido pelo gemido daquela mulher. Imediatamente Eliseu perguntou para ela o que é que ela tinha em casa. Ela disse que não tinha nada, somente um pouco de azeite. E ele disse para ela, vai, fecha a tua pede vasilhas emprestadas e entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai enchendo as vasilhas, vai despejando o azeite sobre as vasilhas. E ali aquele milagre aconteceu. E sobrou. E ela vendeu, pagou as dívidas que o marido tinha deixado, e aquela mulher ainda sobrou para aquela mulher se alimentar com os seus filhos. Então, aqui quando Jesus, ele foi com abundância quando ele multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Foi com abundância. Na primeira vez o povo se fartou a ponto de sobrarem 12 cestos. Ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão. Na segunda vez também sobraram 7 cestos cheios de pães e peixe. Apenas eram 2 peixes e eram 5 pães e 2 peixinhos. E ali o Senhor, ele fez aquela multiplicação. Ele fez aquele milagre. Então aquilo que é pouco na sua vida, na sua casa, se você confiar em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ele tem o poder também de multiplicar
a fartura na sua casa, de maneira sobrenatural. Porque aqui diz vida com abundância. Vida com abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância e da fartura. Aleluia. E da multiplicação, da frutificação. Deus faz o seu povo prosperar no deserto. Ele faz chover em terra seca. Ele prepara a mesa farta no deserto. E ao afirmar que veio para nos dar vida e vida com abundância, Jesus não estava dizendo que a vida seria um mar de rosa. Não, não seria um mar de rosa. Ele estava assegurando a sua bênção e a sua plenitude sobre a nossa vida. Muitos que desfrutam hoje de uma vida abundante, certamente já passaram também por grandes provações. Aleluia. Escassez de alimento e até mesmo de fome. E até mesmo de fome. E até mesmo de fome. Pai do Senhor, pastora Josiane, Beta Barbosa, Mislene Brito, Mislene, você já voltou da Bahia? Mislene? Jesus abençoe vocês. Então, o próprio apóstolo Paulo disse o seguinte, lá em Filipenses 4, 11 e 13. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a vida cristã, ela, como diz o texto, que ela não nos promete uma vida de mar de rosa. Mar de rosa. Por quê? Tem muitas pessoas que eles vão para o evangelho achando que lá ele vai ter uma vida de mar de rosa. Mas não vai não, meu amigo. Não vai não, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai provar você. Ele vai provar a sua fé. Ele vai te provar para ver se você está disposto a renunciar tudo por amor ao Evangelho de Cristo. Por isso, quando ele diz na sua palavra, buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro a Deus. Buscai primeiro o Senhor. E tudo depois ele vai acrescentando aos poucos na nossa vida. Mas a busca é você, primeiro, é a busca da renúncia, a busca da abundância,
a busca da solução para os seus problemas, a busca pela sua saúde. Então ele diz, buscai primeiro, vem primeiro me buscar, que eu tenho a solução. Eu sei o que eu vou fazer por você. Eu te darei a direção. Mas primeiro nós temos que buscar. Por isso que Paulo, ele falou, ele aprendeu, ele diz, eu aprendi a contentar-me, tanto com muito como com pouco. Tanto comer bem como comer pouco. Tanto ter a despensa, a geladeira hoje cheia e amanhã ela pode estar vazia. Você tanto pode estar podendo hoje comprar uma roupa nova e amanhã você não poder comprar. A Bíblia fala lá em Gênesis sobre o tempo da vaca gorda e o tempo da vaca magra. Tem tempo que você passa apertado, mas o texto diz que Deus, quando ele enviou carne para o povo no deserto, ele enviou com abundância. Às vezes você está no deserto, mas o Senhor não deixa você passar a necessidade. Ele não deixa você passar fome. Mas isso só acontecerá na sua vida se você usar aquele texto lá de Mateus 7, quando diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o meu reino. E aí eu vou te acrescentar tudo. Ainda que você esteja no deserto, eu vou te dar comida. Eu vou te dar roupa. Eu vou te dar sapato. Porque eu providenciarei tudo para você. Mas precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele já aprendeu a contentar-me com o que tenho e sei estar abatido, sei também ter abundância em todas as maneiras e em todas as coisas. Ele ainda diz estou instruído, ele foi ensinado tanto a ter fartura como a ter fome. Como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a Bíblia vai e diz o que para você? Em tudo dai graça. Boa noite, Neusuíta. Jane Melo, seja bem-vinda ao culto no lar, Paz do Senhor. Vocês são todas bem-vindas. Então, quando lá em Gênesis 27 a 29, Isaac abençoou o seu filho Jacó, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirva-te, povo, nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja os que te amaldiçoares. Olha que perigo!
quem amaldiçoa o povo de Deus. O Senhor diz: maldito sejam os que te amaldiçoares, e bendito seja os que te abençoares. Está aí. É o Senhor que está falando a sua palavra. É a Bíblia. Aí lá em Gênesis 33:11, Jacó pode testemunhar da bênção de Deus sobre a sua vida, dizendo: toma, peço-te, e a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente tem dado. E porque tenho de tudo, glórias a Deus. Então aqui, Isaac, ele abençoou a Jacó. E depois, Jacó deu testemunho do que Deus fez na sua vida. As bênçãos. Aí, lá em Deuteronômio 11:13, a Bíblia afirma que é o Senhor que te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras da tua mão. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, não vai precisar, porque a abundância que o Senhor promete, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor. Aí aqui está o ponto-chave de tudo. Você vê que você lê a Bíblia, o Senhor, ele vai sempre falando na sua palavra. Ele promete coisas para nós. Ele nos promete bênçãos. Ele faz promessas para nós. Mas aí ele diz assim: você só vai receber se você obedecer. Obedecer. Ele diz: quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Em 1 Reis 10:27, a Bíblia descreve a grande abundância no reinado de Salomão, dizendo: e fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedra, cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. Aí lá em 1 Crônicas 22, 3, 5, lemos que Davi preparou tudo em abundância para edificar a casa do Senhor. Lá e em 2 Crônicas 31:10,
O escritor sagrado afirma que havia sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. Aí lá em Jó 36, 31, a Bíblia afirma que o Senhor julga os povos e lhe dá mantimentos em abundância. E no Salmo 36, 8, o salmista escreve que os filhos dos homens se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Aí lá no Salmo 37, o verso 11, Davi afirma: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E no Salmo 72, o verso 16, o sábio Salomão profetiza uma grande abundância, dizendo: haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. Aí no Salmo 132 e o verso 15, o Senhor promete nos abençoar com abundância, dizendo: abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Em Isaías 33, 6, o Senhor promete abundância de salvação. Em Jeremias 33, 6, o Senhor promete abundância de paz e de verdade. Em Juízes 2, 26, o Senhor promete que comeremos abundantemente. Aí você vê o texto da palavra de Deus, ele nos faz todas essas promessas, mas tem esse segredo aqui. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, então ele dará tudo isso que ele nos prometeu. Abundância de fartura, quantidade bastante, vida abundante que Jesus nos promete é realmente uma vida de fartura, fartura de alegria, fartura de gozo, fartura de amor, fartura de paz, fartura de saúde, fartura de prosperidade, fartura de felicidade, fartura de alegria, fartura de gozo, abundância de amor, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de graça, abundância de prosperidade, abundância de felicidade. Deus criou o universo potencialmente abundante. A vida que Deus oferece aos homens, desde o princípio, é vida de abundante. Mas tem um porém. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Guardar os mandamentos de Deus e colocar tudo em prática. Tudo em prática. Para que você venha ter uma vida de abundância. Então, lá em João 10, o texto que eu li também,
Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jesus Cristo é a própria vida. Ele veio nos dar vida abundante. Vivemos em uma terra abundante, onde o nosso Deus deixou tudo para o homem desfrutar, com abundância e sem escassez. Primeiro, Jesus veio para que tenhamos vida. Entretanto, a vida que Jesus veio nos dar não é uma vida qualquer. É vida com abundância, é vida com qualidade. Deus promete dar o melhor da terra para o seu povo. Se quiser de ouvirdes, se você quiser colocar em prática, é o que ele está dizendo. Se você quiser me obedecer, se você quiser me obedecer, se você quiser ouvir o que eu estou falando, é a palavra de Deus que está falando, comereis o bem desta terra. É isso que ele está dizendo. Isaías capítulo 1, versículo 19. O Deus da Bíblia é o Deus da fartura. Ele é da abundância. A Bíblia afirma que as suas pegadas destila fartura. Salmo 65, 11. Então, Isaías, capítulo 1, quando ele fala, capítulo 1, que ele diz o significado espiritual, dos nossos ouvidos. É você ouvir, guardar, colocar em prática. Ele diz aqui: o Senhor usa o profeta Isaías para clamar aos ouvidos do seu povo, dizendo: ouve, ó céus, e presta ouvido, tu, ó terra. Terra somos nós. Porque fala o Senhor. O Senhor. Deus criou os nossos ouvidos para ouvir e escutar a sua voz. Para ouvir e escutar a sua voz. Eu ontem li um texto aqui. Sobre a vida de Mardoqueu. Eu li esse texto aqui ontem. Que no final do texto, ele diz que Deus chamou a cada um de nós para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas com as quais temos contato. Para isso, precisamos ter uma conduta de pureza e de santidade. A nossa atitude é que farão a diferença nas vidas das pessoas. As nossas atitudes. Você já parou para pensar o tamanho de sua responsabilidade? Deus quer levantar muito de nós para sermos mensageiros de bênção nesta terra, onde o poder das trevas impera. Tudo dependerá da nossa atitude.
Se estamos dispostos a estender a mão aos necessitados, socorrer os aflitos, dividir o pão com os famintos, porque atitudes como esta é que agrada ao coração de Deus. Então, eu li o texto de Isaías 66, 11, quando fala de abundâncias. Abundâncias. Para você ter abundâncias, você precisa... Boa noite, Tamara. Diná Araújo. Boa noite, minhas amadas. Então, para você receber tudo isso que eu li lá em Isaías 66, que fala sobre vida com abundância, temos que procurar nos enquadrar, porque você vê que o texto todo, ele nos dá os tipos de abundância que nós receberemos da parte de Deus. Mas para eu e você receber isso, tudo que ele falou, eu tenho que estar enquadrada na obediência com Deus e guardar os mandamentos. E aqui, quando falei ontem aqui sobre Mardoqueu e Amã, preguei aqui ontem sobre Mardoqueu e Amã, e aonde o texto diz que Deus chamou a cada um de nós para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, as quais temos contato. Nós temos contato. Então, aqui quando Isaías fala o significado espiritual dos nossos ouvidos, que eu acabei de ler aqui, que o Senhor usa o profeta Isaías para clamar aos ouvidos do seu povo, dizendo: ouve, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra. Em Jeremias, o Senhor, ele nos chama de terra. Ele diz: ouve, presta atenção, ó terra. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E aqui ele diz: presta ouvido tu, ó terra. Isaías, capítulo 1, porque fala o Senhor. Deus criou os nossos ouvidos para ouvir e escutar a sua voz. Os ouvidos são os dois professores que o homem tem sempre à disposição para ensiná-lo. Os sábios afirmam que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma língua para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar, né? Devemos mais ouvir do que falar. Então, a importância dos nossos ouvidos nas Escrituras Sagradas. No Salmo 78, verso 1, o Senhor diz ao seu povo: escutai a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Os nossos ouvidos são o principal canal que Deus usa para falar conosco. Em Provérbio, capítulo 1, e o versículo 33,
O sábio Salomão afirma: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Feliz é o homem que atende à sabedoria. Provérbio 8:34. 34. Provérbio 12:15. Lemos que dá ouvido aos conselhos é sábio. Dá ouvidos aos conselhos é sábio. E em Provérbio 15:31, Salomão afirma que os ouvidos que escuta a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Aí em Provérbio 28:9, lemos: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa! Olha como o negócio é sério. Provérbio 28 e o versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor teu Deus, até as suas orações será abominável. Em Isaías capítulo 1, versículo 2, o Senhor adverte os seus filhos, dizendo: ouve, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Quantos prevaricando contra o Senhor, virando as costas para Deus, porque foi o Senhor que nos criou, foi Ele que nos formou. Antes, eu li um texto que Jesus falando que antes, mesmo eu antes de nascer, o Senhor já orava por mim, por você também. Então foi o Senhor que nos criou, foi Ele que nos formou. O que custa nós obedecer o Senhor? Temos que obedecer a sua palavra. Precisamos obedecer a palavra de Deus. E aqui em Jeremias 7, 23 ao 24, o Senhor condena a recusa de Israel em dar ouvido à sua voz, dizendo: mas isto lhe ordenei, dizendo: dá ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho, que eu vos mandar, para que vós vá bem. Mas não ouviram e nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, nos propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Olha o perigo de quem se desvia dos caminhos do Senhor. É perigoso deixar Jesus. Quem deixa Jesus está correndo perigo de vida.
tanto na espiritual como na vida secular. Precisamos obedecer à palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele nos dá livramento. Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa família. Ele cuida dos nossos filhos. Quando a gente ora, Ele nos abençoa. Ele dá livramento. Quando a gente ora, o Senhor, Ele nos socorre. Ele nos dá direção. Então nós precisamos nos voltar mais e mais para Deus, porque Deus se agrada. E aqui aquele povo de Israel, eles não deram ouvido àquilo que Deus queria que eles fizessem. Aí ele diz aqui, olha, que eles andem em todos os caminhos que eu vos mandar, para que vos vá bem, mas não ouviram, eles não quiseram ouvir, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e nos propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Porque quem deixa o Senhor, com certeza, como diz a Bíblia, ele vai andar para trás e não para frente. Eu sempre falo que é melhor com ele, ruim com ele, melhor deixa você estar com ele, você passa provação, perseguição, ruim com ele, pior é sem ele. É melhor estar com ele. Com tudo que venha passando, é melhor estar com ele. Então, aqui ele diz ainda, em Ezequiel 2,7, o Senhor ordena ao profeta Ezequiel, dizendo, mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Esse texto de Ezequiel, uma vez até preguei sobre ele, Ezequiel 2,7, que aqui o Senhor, ele levantou Ezequiel como profeta, como atalaia, mensageiro de Deus para ir pregar a palavra do Senhor. E o Senhor levantou Ezequiel para pregar para aquela nação rebelde. E Deus disse para Ezequiel, vá, prega a minha palavra. Quando ele disse, prega a minha palavra, porque ainda chamou, pois são rebeldes, eles são rebeldes. Aí chegou um tempo que Ezequiel estava pregando para aquele povo, e aquele povo não queria ouvir a palavra de Deus. E aí, Ezequiel, ele continuou insistindo, ali pregando. Aí teve um momento no texto de Ezequiel, capítulo 4, que você vai lendo, é o capítulo 1º, 2º, 3º, 4 em diante. Aí o Senhor chama Ezequiel e diz para ele que iria deixar Ezequiel mudo. Ia deixar Ezequiel mudo, que não era mais para falar para aquele povo rebelde. E o texto diz que Ezequiel passou 7 anos, Ezequiel mudo. E aí Deus deixou aquele povo sofrer, aquele povo de Israel. Deixou aquele povo sofrer. Foi como aquele povo lá que estava lá no Egito. Deus estava ouvindo o clamor daquele povo, mas o Senhor estava deixando eles lá, passar por aqueles perrengues todinho, que era para eles aprender
aprender quando o Senhor libertasse eles, eles não olhar para trás e não lembrar do que eles passaram. Então, se passar um período de tempo, foi quando Deus levantou Moisés já com 80 anos de idade. O Senhor levantou Moisés para libertar aquele povo. E mandou que Moisés levasse aquele povo ao deserto, a caminho da terra prometida. Mas aquele povo murmurou, aquele povo reclamou. Aquele povo, como diz o povo do mundo, pintou os canecos com Moisés. E chegou um ponto de Moisés de virar para Deus e dizer que se foi ele que tinha criado aqueles filhos, aquele povo, tinha tido aquele povo. Porque aquele povo era um povo, aquele povo de Israel, um povo rebelde. Aí já cá em Ezequiel, o Senhor levanta Ezequiel como profeta, como atalaia, para ir pregar para aquele povo. E o Senhor ainda falou para ele que eles eram povo rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça, que queira, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Eles são rebeldes. Aí lá em Mateus 11:15, Jesus alertou a todos nós, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só resta eu e você obedecer o que Deus quer de nós. Porque com cada um de nós, o Senhor ele tem um propósito. Mas o Senhor ele só vai cumprir os seus propósitos na minha vida e na sua vida se você se enquadrar naquilo que Ele quer. Buscai primeiro o reino dos deuses e as outras coisas vos serão acrescentadas. Dá ouvido às minhas palavras. Por isso que o texto diz o significado espiritual dos nossos ouvidos. Dos nossos ouvidos. E aqui, em Mateus 13:16, Jesus disse: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouve. Então, quando você ouve, escuta a palavra de Deus, você dá atenção àquilo que o Senhor está usando, os seus profetas, os seus mensageiros, para falar com você. Você der ouvido, você é um bem-aventurado, como ele diz aqui. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, porque eu estou vendo. E os vossos ouvidos, porque ouve. Aí lá em Lucas 10:16, Jesus ainda diz que quem der ouvido aos seus mensageiros estarão dando ouvido a ele. Olha como é importante. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele nos levantou como profeta para profetizar a palavra de Deus. Como atalaia, como mensageiro da palavra de Deus. Ele nos levantou para pregar o evangelho. Quando ele disse: Jonas, levanta e vai lá para a cidade de Nínive. Vá lá pregoar a minha palavra para aquele povo rebelde. Vai lá, prega para eles. Prega o arrependimento. João, quando ele pregou, ele pregava pelo deserto.
Ele pregava, ele chamava raça de víboras. João. Ninguém gosta de mensagem dura. Ninguém gostava da mensagem de João. Ninguém gostava das mensagens de Ezequiel, Jeremias. Ninguém gostava das mensagens de Elias, de Eliseu, porque eles foram chamados para pregar palavras duras, palavra de arrependimento. Quando esses homens de Deus foram levantados como profetas para pregar a palavra, foram chamados para pregar a palavra dura, são palavras de arrependimento. Porque Jesus, ele disse, eu vim para que dá vida com abundância. Então, aquele que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, Jesus está com os braços abertos e pronto a perdoar. Então, aqui, o apóstolo Paulo afirma que porque virá tempo, está lá em 2 Timóteo 4, 3, 4, ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Se você observar atentamente, esse tipo de coisa está acontecendo hoje, mundialmente. Atentamente. Se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver que isso está acontecendo. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hebreus 4, 7. Lemos hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os nossos ouvidos devem estar sempre atento à voz do Senhor. Apocalipse 3, 6, 13, 22, João escreve dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus sempre cobrou, através das Escrituras, a sensibilidade espiritual do seu povo. Tudo isso que está acontecendo mundialmente é a repreensão de Deus. É o povo, é Deus querendo despertar a sua igreja. É Deus convocando a sua igreja mundialmente para orar, para se voltar para Ele. Quando Ele diz que esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a igreja de Cristo, de modo geral, ela precisa se humilhar ao Senhor. O Senhor fez uma boa colheita aí no ano de 2020 e continua no ano de 2021 fazendo ainda a sua colheita. Dê glória a Deus por estar com fôlego de vida. Dê glória a Deus por você estar na presença de Deus. Mas não deixe de buscar ao Senhor. Finalizando, conclusão, para nós orarmos, em Isaías, capítulo 1, 19, o Senhor faz uma promessa aos que lhe derem ouvido, dizendo, se quiserdes ouvirdes, e comereis o bem desta terra. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. Conclusão dessa mensagem. A conclusão da mensagem é essa. Glória a Jesus. Então, o Senhor, Ele é fiel para com sua igreja.
Então, obedece a palavra de Deus. Faz aquilo que Deus quer que você faça. No nome de Jesus Cristo. Vamos orar nesta noite. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós, pelos livramentos, pelos escape. Vamos orar ao Senhor, porque Deus ele é fiel com a sua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nesta noite, com a Osana Carmo, Raquel Nascimento, André Carvalho, Ana Macedo, Carlos de Vilarte, Fátima Correia, Girlane, Eni Braga, Rosa Pereira, Tereza Moura, guardado por Deus, um tempo especial com Deus, Bete Barbosa, Hortência Carvalho, Mislene Brito, Vanessa Santos, Pastora Josiane, Suame Freitas, Eunice Dias, Rosa Pereira, Neusuíta Ramos, Jane Melo, Renato Maraco, Andréa Maraco, Diná Araújo, Itamara de Vilarte, Neide Maria, Pastor Antônio Ibrahim, Marlene Antunes, Elida Nunes, Noêmia Rocha, Marciléa Jordão, Fátima Ribeiro e Suzaneide Campos. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que nós possamos ser abundantemente, tanto na fé, como na saúde, como na esperança, de termos um dia melhor, no nome de Jesus Cristo. Que Deus, nesta noite, o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que o Senhor venha repreender as enfermidades nesta noite, que o Senhor venha jogar por terra todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, ó Deus, por cada família, aleluia, por cada vida que se fez presente nesta noite. O Senhor conhece, Deus, a necessidade do teu povo, da tua igreja. E tu podes, Senhor,
nesta noite, abençoar cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu te peço agora pelas famílias, pelos casamentos, por tudo, Senhor, que inclui uma família, Deus. Liberta aqueles que não são libertos, salva aqueles que não são salvos, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, salva os filhos das tuas servas, salva os esposos, Senhor. Em nome de Jesus, salva a parentela, salva, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta de emprego, Senhor. Abre, Senhor, as portas para aqueles que estão precisando de uma porta aberta, porque o Senhor é a porta. Senhor, toma nas tuas mãos cada vida que parou para ouvir a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, eu também te peço, Deus, pela vida da minha família, pelos meus netinhos, pela minha neta, pelos meus genros, pelas minhas filhas, Senhor, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha parentela, pelos aqueles que estão longe de mim e os que estão perto, Deus, abençoando, guardando, livrando do mal, cortando os laços, Senhor, repreendendo toda a retaliação do adversário sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a família, eu abençoo nesta noite, eu profetizo bênção sobre as suas vidas, sobre a sua família. Eu profetizo nesta noite as bênçãos do céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe mais e mais abundantemente, que nós possamos obedecer a palavra do Senhor, que nós possamos procurar se enquadrar naquilo que o Senhor quer de nós. Aleluia! Que o Senhor nos dê uma noite de paz, que o Senhor nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda os espíritos noturnos, que o Senhor repreenda os devoradores na vida de vocês, e que a abundância ela chegue na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Aleluia. Deus cuidará de ti. Deus vela pela sua amada igreja, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Toma posse mesmo, Osana. Toma posse. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A terra sou eu que abro porta, fecho porta, abre a cova, põe na prova.
agindo, trabalhando, abrindo porta, fechando porta. Estou descendo hoje com tua vitória. Caso eu trabalho, faz a minha obra, não desfaço. Conta comigo, que nunca te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel. Eu sou. Até amanhã, gente, se Deus quiser. Você tem dono. Abrindo porta, fechando porta. Faço trabalho, faz a minha obra, esse nome faço, pode contar comigo. Espero que eu te digo, Deus de livramento, sou do Deus. Glória a Deus. Eu sou. Olha aí pra você, Osana, pra gente dormir. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, tempo difícil. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
de Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel, meu genro. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus é fiel. A nossa fé em ação já deu tudo certo.